A noite cai diferente no interior. Não é como na cidade grande, onde a luz invade cada fresta e nunca fica escuro de verdade. Ali no meio do Mato Grosso, daquele tipo de mata fechada, a escuridão parece viva, respirando devagar ao seu redor. E é exatamente nessa escuridão que a nossa história começa. Um menino e seu avô tinham passado o dia inteiro afastados das outras casas, num rancho antigo que ficava mais para dentro da propriedade. Era uma herança dos antepassados vermelhos da família. O velho, de origem indígena, sempre dizia que ali moravam as lembranças do povo. E o menino adorava ouvir aquelas histórias. Bom, pelo menos até aquela noite. Tudo começou quando o sol se foi por completo. O avô percebeu algo estranho perto da cerca que separava o pasto do brejo. Um silêncio pesado, tão denso que nem os sapos ousavam quebrar. Ele segurou a lamparina com mais força, a luz amarelada dançando sobre a água parada, e murmurou baixinho que a lama estava diferente. Parecia mexida, como se algo grande tivesse se arrastado por ali. No início, o menino não sentiu medo, ele era curioso. Do tipo que encara qualquer mistério de peito aberto. Mas de repente, a chama da lamparina começou a falhar. Ela dançava para lá e para cá, puxada por um vento que eles não sentiam no rosto. Foi quando o chamado começou. Não era um bicho, não era um som claro. Era uma voz grossa, profunda, que ecoava do fundo do brejo, como se estivesse brotando da própria lama. Não era humana, mas também não era de nenhum animal conhecido. Era uma voz que imitava o avô num movimento rápido, empurrou o neto para trás e mandou que ele ficasse perto da carroça velha, sem sair dali por nada. Mas a voz continuou, repetindo frases que só os dois poderiam saber. Palavras que o menino tinha dito horas antes. Quando estava brincando com o avô, era como se aquela coisa estivesse ouvindo, aprendendo, imitando para atrair. Ou talvez só para provocar. De repente, o brejo borbulhou. A lama se abriu lentamente, como se estivesse respirando, e um cheiro quente de podridão, de coisa morta, se espalhou pelo ar. Sobre a água escura, um vulto enorme e negro deslizou, quase sem forma, como se um pedaço da própria noite tivesse ganhado o corpo e estivesse se arrastando na direção deles. Nesse instante, a lamparina apagou de vez. O avô soltou um grito curto, ordenando que o menino corresse para a casa principal sem olhar para trás. Mas o menino, paralisado pelo terror, olhou. Só por um segundo e ele viu, do meio da escuridão do mangue, subindo em silêncio, dois olhos gigantes e amarelos, da cor de ouro velho, brilhavam fixamente nele. E a voz voltou. Mas dessa vez era perfeita. Era idêntica à voz do seu avô, chamando o menino pelo nome, pedindo para ele se aproximar. O avô agarrou o braço do neto e os dois dispararam pelo caminho de terra, tropeçando, caindo e levantando, correndo pela vida até alcançarem a segurança da varanda da casa grande. Os tios e primos saíram com lanternas, todo mundo falando ao mesmo tempo, querendo saber o que tinha acontecido. O avô ofegante fechou os olhos e disse apenas uma frase que gelou todo mundo. Isso não era daqui. Naquela noite, ninguém dormiu. O brejo ficou quieto. Quieto demais. Mas, quando o dia começou a clarear, com o sol ainda tímido no horizonte, os bois no pasto começaram a mugir. Um som desesperado, como se tivessem visto o próprio inferno. Todos correram para a cerca para ver o que era. A lama estava completamente revolvida, como se algo gigantesco tivesse saído de lá durante a noite. Havia rastros circulares na beira da água, e cravado fundo na madeira do curral, um sinal que nenhum deles jamais esqueceu. Marcas enormes, em espiral, como se a coisa tivesse arrastado o próprio corpo para chegar mais perto da casa. Até hoje, quem passa por aquela estrada de madrugada diz que, às vezes, se você prestar muita atenção, pode ouvir um sussurro baixo vindo da lama, imitando a voz de alguém da sua família, sempre chamando, sempre tentando atrair você para a água. Dizem que a boiúna, a cobra grande. Tenha cuidado para ela não te encontrar. Se essa história te arrepiou, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém, antes que a voz do brejo chame por você também.